Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma das formas mais inteligentes que existem em qualquer área para que o seu desenvolvimento ele aconteça é justamente quando você aprende com erros que já cometeram. Assim você consegue prevenir, tá, que você perca tempo e também consiga evoluir aí na impressão 3D de forma mais eficiente. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre esse tema, tá? E evitar erros ao longo do caminho vai te fazer colocar sem dúvida nenhuma mais dinheiro no seu bolso. Então se você gosta desse vídeo, desse tipo de conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você continuar recebendo conteúdos como esse. Então vamos lá para mais um vídeo. Turma, o primeiro erro mais comum que a galera comete aí é sobre a calibração da sua impressora 3D. Assim que ela chega, tá, na sua residência, quando você monta ela, é necessário que você faça alguns testes. Alguns deles incluem o paralelismo, tá, entre as torres da impressora 3D, o aperto das correias, assim como os encaixes perfeitos de todas as conexões que vêm previamente montada na impressora 3D. Tá? Algumas conexões elas não vêm, tá, já prontas, e por isso é importante que você se atente aí, principalmente na hora de montar a sua impressora 3D. A calibração dela ela é importante por quê? Porque é justamente a confiabilidade da máquina que vai te proporcionar uma qualidade que você deseja. Então, se isso estiver coerente com aquilo que você precisa na hora de executar o seu projeto, quando você for modelar ele, fatiar, colocar ali todas as configurações, possivelmente você não terá erros, tá? Agora, se você pega uma máquina que não é confiável, principalmente uma máquina aí que você já está acostumado a trabalhar, de vez em quando é necessário que você repita essa calibração, porque de vez em quando essas folgas elas acontecem, seja por falta de aperto nos parafusos ou até mesmo o uso recorrente da sua máquina, beleza? Então se atentar com isso, fazer ali 2 vezes na semana, 1 vez na semana, uma manutenção preventiva vai te permitir aí evitar percas de tempo ao decorrer do seu processo. O segundo erro que as pessoas mais cometem no mercado de impressão 3D é negligenciar a etapa de otimização, ou seja, de fatiamento e de configuração da sua peça. Sempre que você modela um produto, você consegue no fatiamento colocar informações como altura de camada, quantidade de parede, preenchimento, base, teto, e tudo isso é necessário para que a sua peça no final do processo ela tenha qualidade. Tá? Então, um erro comum é você, por exemplo, pegar qualquer tipo de material, simplesmente colocar na sua impressora 3D, fatiar como se nada tivesse mudado e pôr para imprimir. Por quê? Normalmente vão aparecer erros e você não vai saber corrigi-los. Por quê? Porque o problema não está na impressora 3D, não está no material, e sim na otimização. Então, sempre que você for pegar um material novo, estude exatamente ali a recomendação do fabricante, tanto na temperatura do bico quanto na mesa, para você não ter problema, beleza? Uma recomendação muito importante que eu tenho para passar para você também é que, normalmente, na primeira camada, é necessário ali uma atenção um pouquinho maior. Por quê? Porque se a primeira camada ela foi executada ali com sucesso, toda a estrutura da sua peça, todas as outras camadas, as chances delas serem construídas ali com exatidão vai ser maior. Então, por exemplo, se você estiver configurando aí, seja no Ultimaker Cura ou no Prusa Slicer, na primeira camada é ideal que você diminua ali essa velocidade para uns 15 milímetros por segundo e aumente também essa temperatura. Por quê? Porque é exatamente essa temperatura e esse fluxo constante na primeira camada, com essa velocidade reduzida, que vai fazer com que ela seja construída, tá, com mais segurança. Então, se você não sabia disso, é uma dica que vale a pena você anotar aí, caso você esteja disposto a evoluir. Terceiro erro, subestimar o desenho 3D, ou seja, a modelagem do seu arquivo em STL. Principalmente quando a gente está começando, a gente não leva em consideração fatores como espessura da parede, largura, né, exatamente de um ponto até outro, que demanda ali uma resistência, e tudo isso deve ser levado em consideração no programa CAD, porque é exatamente ali que a gente consegue colocar todas as características. Então, por exemplo, se você quer ganhar dinheiro com produtos personalizados, se você não souber personalizar o seu produto, seja ele com criação ou a modificação de um STL já pronto, você não vai conseguir, principalmente por conta dessas habilidades. Então, se você deixar, por exemplo, para a última hora, aprender modelagem 3D, aprender otimização, você pode ter problema. Por quê? Porque o cliente, quando ele precisa de uma solução, normalmente ele está com pressa. Então, se você não tem essas habilidades e ele procura
um concorrente seu que já possui essas habilidades, possivelmente você pode aí perder uma oportunidade, beleza? Então essa é uma dica de ouro que ninguém fala e é muito importante que você continue estudando, se aprimorando, porque o resultado do seu aprimoramento contínuo é o que vai te trazer resultado, tá? Não tenha dúvida disso. Não importa em que nível você esteja, não importa que conhecimento você tenha, se o foco seu for melhorar você mesmo todo dia um pouquinho, pode ter certeza que você vai enxergar esses resultados, beleza? Então vamos lá para o próximo tópico. Quarto erro, turma, material. Quando você pega um protótipo para imprimir na sua impressora 3D, esse protótipo normalmente ele vai ter ali uma funcionalidade. Se ele for uma peça mecânica, você vai precisar de um determinado tipo de material, e se for uma peça de decoração, por exemplo, você pode usar materiais mais simples como o PLA, o ABS e o PETG. Em peças mecânicas, você consegue usar o ABS e o PETG por ser materiais mais resistentes. Só que o ponto aqui é exatamente você levar em consideração esses materiais antes mesmo de passar o orçamento para o seu cliente ou antes mesmo de começar a criação do produto. Porque quando você tem um conhecimento prévio de modelagem, impressão 3D e negócio, você já consegue visualizar ali, dependendo da aplicação, se esse produto será viável ou não, dependendo dos materiais que você possui. Então, se você já consegue identificar ali, você já adapta, né? Você já otimiza essa criação exatamente para os materiais que você tem. Aí você não fica dispersando energia aí que você não vai conseguir recuperar, justamente porque você focou em produtos que você primeiro, não tem conhecimento suficiente para produzir, e outra, o material ele não vai te atender para a necessidade que você precisa, tá? Não descarte, por exemplo, se você tiver uma boa ideia, mano, e não tiver como, por exemplo, fabricar na impressora 3D, você pode optar por outros processos de produção, como router, corte a laser, enfim, existem vários processos de produção que você consegue materializar a sua ideia, beleza? Então, se ela for uma boa ideia, usa a prototipagem para prototipar, para testar, tá? E outros processos para produzir. É muito importante que você tenha essa visão de negócio, porque assim você não fica preso nem em máquina, nem em produto e nem nada do tipo, beleza? Quinto erro, pessoal, desconsiderar a manutenção. Eu já falei para vocês diversas vezes que a manutenção é importante, tá? Então, os pontos mais críticos de uma impressora 3D que normalmente você tem que ficar atento aí é justamente, além das correias ali, tá? O nivelamento da sua mesa. Porque o nivelamento da mesa é uma das coisas que mais dificultam aí em relação a você ter uma primeira camada de qualidade, tá? Então, se a sua mesa ela não estiver bem regulada, de nada adianta. Eu vou deixar um vídeo aqui onde você consegue ter todos os parâmetros para regular essa primeira camada, caso você não saiba, beleza? E para a impressora 3D é importante que você tenha um checklist. Por quê? Lembra que eu falei para você que uma, duas vezes na semana você precisa checar a manutenção da sua impressora 3D? Para isso você precisa de um checklist. Então, esse checklist, para não ficar extenso aqui esse vídeo e eu não ter que explicar tópico por tópico, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue acessar meu Instagram e lá você vai me chamar no direct, tá? Você vai colocar assim, ó, lista de manutenção para impressora. Por quê? Porque daí eu vou te mandar que eu uso, tá? Aqui na empresa. Porque assim, além de ter acesso a esse checklist, você vai saber exatamente aí o que não pode faltar e exatamente o que você deve dar atenção, tá? Sexto erro que todo iniciante comete é sobre a configuração do suporte. Existe suporte para basicamente todo tipo de detalhe, principalmente quando os ângulos ali são maiores que 90 graus. E aqui no canal eu também tenho um vídeo explicando, tá, sobre a configuração do suporte. Se você não conhece sobre isso, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde você consegue acessar e ter ali todas as informações necessárias para você conseguir configurar e fatiar o seu suporte ali da forma correta, beleza? O suporte é essencial para que a sua peça ela não fique danificada, principalmente em ângulos superiores a esse que eu acabei de citar. Entendendo isso, você consegue, além de ganhar tempo, você consegue evitar também perca de material. Por isso que é muito bom você entender ali esses parâmetros, porque o suporte aí é definitivamente um dos principais pilares aí para quem está otimizando uma peça em impressão 3D. Sétimo erro, turma, expectativas irrealistas, tá? Existe muito isso no mercado de impressão 3D e é muito importante que você, como um iniciante, entenda isso. A impressora 3D, ela tem as suas limitações, assim como todo o processo de produção. Então, sempre que você for escolher uma máquina, ou então for escolher um produto para você fabricar, é muito importante que você não esqueça desses fatores, porque ele vai influenciar exatamente no processo final. Então, por exemplo, você não vai poder cobrar qualquer preço, né, para o seu cliente
dependendo do seu equipamento. É muito importante que você, no mínimo, conheça o que ele pode te entregar, exatamente o que você está entregando para você primeiro passar um preço, tá? Por quê? Se você escolhe uma impressora 3D a fim de ter uma renda e acredita que ela sozinha vai fazer isso, esquece, não é assim que funciona, tá? É muito importante que além da impressora 3D você tenha um planejamento de negócio, assim como a gente ensina dentro do nosso treinamento de introdução, dentro do treinamento completo 3D Tech, aqui no canal do YouTube também, sempre que vocês perguntam, tá? Entender isso vai meio que alinhar a expectativa que você tem, tá, com o processo de produção. Porque além de o processo de impressão 3D ser um dos processos mais otimizados que existe para você ter na sua casa, ele também é um dos processos de produção que menos gasta material. Então não existe outro tipo de produção, por exemplo, que você deposita material em cima de uma mesa e forma ali o objeto 3D que você imaginou ali dentro do ambiente CAD. Outros processos de produção demandam de uma matéria-prima para retirar material e assim formar a peça que você deseja, tá? Então, apesar de ser uma ferramenta muito amigável, é importante que você tenha isso em mente para você aí não ficar triste, ou então pensar em desistir no meio do caminho, beleza? É muito importante que você mantenha o foco, busque por informação, teste todo dia para você conseguir dar foco somente no que importa para você. E se você quer produzir, por exemplo, alguma estratégia de negócio ou executar alguma estratégia de negócio que seja além das suas capacidades técnicas, nada te impede de começar com um pouco que você tem e ao longo do tempo ir aumentando essa régua sua, beleza? É isso que vai te fazer, cara, sair do lugar, beleza? Tamo junto aí e tamo aqui para somar. Turma, então esses daqui foram os principais erros, tá? Que eu acredito que todo iniciante não precisaria passar se tivesse essas informações. E eu acho que esse vídeo aqui tenha somado para você. Por favor, se tiver somado, se você tiver aprendido alguma coisa aqui que você não sabia e vai te ajudar aí no seu negócio, não esqueça de deixar aqui nos comentários, porque eu amo receber o feedback de vocês e responder de acordo com o que vocês mandam, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou seu like, deixa, porque isso fortalece demais o canal. Se você quer fazer parte da comunidade 3D Tech, que forma aí os melhores profissionais do mercado de impressão 3D, eu vou deixar um link aqui abaixo também para você conhecer. Um abraço e até a próxima. Valeu!